café tá pronto. Um lugar de afeto, de acolhimento, de escuta e de muita troca. E hoje, para essa troca, a gente trouxe a Viviane Roser, nutricionista. Antes de contar um pouquinho sobre o tema, quero agradecer a vocês que estão nos assistindo, nossos ouvintes ou telespectadores, para você que está escutando, assistindo. Não deixe de divulgar o nosso canal e de contar para os seus amigos. O papo de hoje é sobre a autoestima, o corpo, desde criança, adolescente, até crescer. A Vivi, ela estava contando aqui pra gente que o público dela no consultório é mais de adultos, mas já foram crianças um dia, já foram adolescentes um dia e trouxeram essa carga da educação, da relação com a comida, os vícios com o alimento, desde sempre. Para você também curtir o café com a gente, queria te presentear. Ah, obrigada. Ai, adorei. Que lindo. Conversa sobre educação infantil e a vida adulta. Muito legal, obrigada pelo convite, adorei. Seja bem-vinda. Obrigada. O que a gente vê, tá? Enquanto professoras, a gente tem aqui exemplos no dia a dia de mães que falam assim, não deixa repetir muito o pãozinho na hora do lanche. Cuidado que ele vai engordar. E às vezes a gente acaba vendo que é nítido, que é mais uma questão da mãe, enquanto adulto, que é o medo de não estar naquele corpo ideal. E não necessariamente que a criança, desde tão pequena, precise comer só um pãozinho e não comer o segundo. Claro que a gente tem o bom senso de não vou deixar comer um monte de carboidrato. Na escola, a gente tem por conduta oferecer primeiro a fruta, depois que vem o carboidrato. Então a gente vai tomando esse cuidado, né, de não super exagerar. Mas o convite aqui, né, para você contar um pouquinho dessas experiências e que a gente vê também na escola, também com os adolescentes. Isso foi um exemplo dos pequenos, a Sil pode comentar dos adolescentes também, a gente enquanto mães de adolescentes, que eles têm muito assim, essa visão deturpada, eu acho, pelas mídias sociais. Sim, né? Essa ditadura que a gente tem do corpo esbelto, que contrasta hoje com você aceitar um pouco todos esses corpos, que não deixa de ser uma coisa muito bacana, mas que muitas vezes, eu sou assim e acabou, e de repente a pessoa acaba até se deixando, vamos dizer assim, se largando, vamos dizer assim, no seu cuidado, no que você pode melhorar. Aí até tem alguma dica que a gente pode dar? Onde que a gente tem que prestar atenção para que isso não tenha uma consequência no futuro? A gente sabe que assim, os pais, eles sempre querem o que é melhor pros filhos. Sim. Né? Então, às vezes, até um trauma da própria mãe, normalmente é a mãe, mas pode ser o pai, pode ser o cuidador, de alguma coisa que teve também na infância, por conta do corpo. Sim. Então, um sofrimento muito grande que a gente vê, principalmente das mulheres com o corpo. Então, eu não quero que o meu filho seja gordo, porque eu não quero que ele sofra. Mas, acaba que as mães, elas aprendem muito nas redes sociais. E a gente sabe que as redes sociais, elas trazem muitas coisas que nem sempre são verdades. Muitas vezes é um senso comum ou uma coisa assim. Eu fiz isso aqui e funcionou pra mim. Um belo de um filtro, muitas vezes, né? Exato, né? Então, os corpos editados, com um monte de filtro ou com o ângulo certo. E a gente vê muito isso, assim, das pessoas falando da experiência delas como se fosse algo generalizado. E aí, normalmente, quem a gente segue nas redes sociais? As influencers, as blogueiras que vivem pra isso. Vivem da imagem. Vivem da própria imagem. E o que serve para um não serve para outro. Cada ser humano é único, cada corpo responde de formas diferentes. E o que vocês falaram no começo, que é uma coisa da questão alimentar das crianças, eu tive por experiência da família. As crianças comem de tudo, aí de repente fica numa fase que eles comem mais, querem experimentar mais. Aí a mãe começa a proibir, a criança passa a não comer mais nada. Isso é um risco muito sério, isso me preocupa muito. Eu acho que os pais, eles se preocupam muito hoje em dia, porque tem muito conhecimento sobre a questão da obesidade, né? Então, acho que os pais se preocupam muito em os filhos comerem saudável
e não terem, né, um excesso de peso, uma obesidade. E tudo bem. E tá tudo Tá bem. ótimo. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é que os fatores de risco para a obesidade e para os transtornos alimentares são os mesmos. Então, toda essa preocupação excessiva com a imagem corporal, né, que é como a gente se sente, né, como a gente vê, sente e pensa o nosso corpo. E como a gente também acredita que os outros veem o nosso corpo. Então, esses comentários excessivos, né, principalmente dos pais, dos cuidadores, sobre o corpo dos seus filhos, isso acaba sendo muito prejudicial, tanto para a obesidade, como para os transtornos alimentares. Então, acaba que tem uma preocupação muito grande. O meu filho é gordo, ou o meu filho é magro, ou o meu filho tá acima do peso, ou tá com a barriga maior, e acaba fazendo esse tipo de comentário. Ou não come muito para não engordar. Pra não Esse engordar, acho que é o grave da Por quê? história. Porque tem todo um estigma com o corpo gordo. Então, assim, o gordo é aquela pessoa que é preguiçosa, que não tem amigos, né? Então, isso é muito caracterizado, às vezes, até em filmes mesmo. O bullying, O né? gordinho é aquele que sofre bullying, ou que todo mundo fica zoando. Então, é isso, né? Uma preocupação muito dos pais, dos filhos não sofrerem, mas, ao mesmo tempo, todas essas informações que eles trazem, que nem sempre são verdadeiras, do tipo, não come isso daqui porque engorda, isso aqui é uma bomba calórica, esse alimento faz mal, vicia. Isso não tá ajudando o seu filho a comer melhor. Tá deixando ele com medo da comida. Eu tive uma aluna, acho que ela devia estar no 8º, 9º ano, deve ter uns 13, 14. Em função de ter amizades, para que ela fosse aceita, ela não era gorda, mas ela se via como gorda. Aí ela entrou nessa questão do distúrbio alimentar, eu não lembro qual dos dois, são os dois mais sérios, né? Esqueci o nome. Anorexia ou bulimia. Tem anorexia nervosa e bulimia nervosa. Aí precisou ir para psiquiatra, tomar medicação com 13, 14 anos, por uma aceitação da sociedade, não era nem dos pais, era filha única e tal. Então, assim, é muito séria essa questão, né, da alimentação. A sociedade também não ajuda, e a falta de informação correta, eu acho que atrapalha bastante, né? E acho que tem toda essa questão da cultura da magreza, a volta da magreza extrema que a gente tem hoje em dia, com essas canetas emagrecedoras. Então, a gente vê principalmente o público que eu acho que são das mães, entrando nessa questão aí de estarem cada vez mais magras, e os pais, eles são exemplos para os filhos. Sim. Né? Então, quando a menina vê a mãe toda hora reclamando do seu corpo, falando que tá gorda, ou às vezes até falando sobre o corpo de outras pessoas, isso também acaba internalizando na criança, e normalmente vai ser mulher, né? A gente sabe que em mulheres a prevalência é muito maior. Eu queria dar um exemplo, até quem puxou a minha orelha. A professora Rose é uma grande amiga minha, então a gente tem um convívio fora daqui. Aí, ao contrário, né? Às vezes, casa de ferreiro, espeta de pau, a gente não percebe. E eu tinha muita discussão com meu filho, o caçula. Come, você não tá comendo nada, esse prato tá vazio. E diferente, o meu esposo, ele já era de um jeito um pouco mais firme. Não, tem que comer o que tá no prato, não vamos ficar jogando comida fora. Então, colocou no prato, tem que comer. E a gente tinha discussões, e não, mas de repente não aguenta. Pode falar, tá suficiente, não quero tudo. Então, tem um pouco isso. Mas ela me puxou a orelha, ela falou assim, sabe por que ele não come? Porque você vive cada vez numa dieta louca diferente. Você vive falando que engordei, emagreci. Então ele tem de modelo que você come muito pouco. O meu marido, ele é profissional de educação física, então ele também já tem um corpo bem esbelto, já tem um biotipo, né, mais magro e quase não come, porque ele, é o contrário, né? Eu falo assim, como assim? Você acabou de jogar horas de tênis, horas de futebol, e ele tem uma alimentação errada. Não, acabei de fazer esporte, eu não consigo comer. Acabei de fazer esporte, eu quero beber. Então ele bebe muita água ou muito suco, e para ele é o suficiente. Então às vezes ele ia de repente para a quadra de tênis e subia, ao invés de sentar e almoçar, só bebia. E aí ela falou assim, sabe por que o filho de vocês não come? Ele não vê vocês comendo, né? É o espelho, né? Ele não vê vocês comendo. Vocês sentam à mesa pra comer com ele? Eu falei assim, claro que sentam à mesa, tudo bem, mas ele tá vendo só o prato de salada. Não tá vendo? Ele tem arroz, feijão, bife, batata, salada. É o exemplo, né? Então, é muito legal esse puxão de orelha que ela me deu lá atrás, e a gente sempre teve, até com os outros filhos, a gente sentava à mesa, tinha refeição todo mundo junto, mas acho que tem uma diferença grande. O meu maior
tá com 29, o menor 19. Então, é bastante. É uma boa diferença. teve essa boa diferença, então de repente a gente já tinha parado. A família entrou numa rotina diferente, então os mais velhos já eram adolescentes, mal sentavam conosco, porque tá na escola, tá no cursinho, tá na faculdade, tá no trabalho, e aí o caçula, senta aí, vai comendo. Pô, você ainda não comeu? Pô, não, pera, senta, faz junto. Perfeito. Então precisa desse modelo, e que o modelo não seja da criança vendo a caneta, vendo a dieta, A vendo prática de jejum, que a gente vê muito. Então, evitar essas práticas de dieta, de controle de peso. A gente vê essas canetas emagrecedoras, mas também tem remédios para laxante, diuréticos. E as crianças, elas vão absorvendo isso e achando que isso é o certo. Então, normalmente o pai fala assim, eu faço errado, mas o meu filho faz certo. Eu não cozinho pra mim, mas eu cozinho pro meu filho. Mas daí o seu filho tá vendo o que você tá fazendo. Não Você tem é como o aprender, né? pra ele. É igual a mãe, né, que pega um copo de Coca-Cola e dá a água pro filho, que era o seu. Exatamente. Não, esse não pode. Você pode até no começo fazer isso um tempo, afinal, mas tem uma hora que essa criança vai querer experimentar, ou vai experimentar na casa de um amigo, numa festa, e vai saber que você tá tomando ali um copo de refrigerante enquanto ele tem água ou suco. Uhum. E a ideia, até falando sobre isso, né, não é proibir as crianças de comer alimentos não saudáveis, mais calóricos, mais doces, mas facilitar também o acesso a alimentos saudáveis, né? Sim. Então, a bolacha, ela tem que ser tão prática quanto a maçã, ou quanto as outras frutas que tiver. Mas ele não vai comer se ele não vê você comendo. Então, precisa ser o exemplo e precisa também espelho, né? escolher o que vai ter em casa. Né? Não, eu não acho nada. Precisa. E a maçã e a banana, no caso, são super práticos. Pra você levar na bolsa, pra você ter no carro. Deveria ser a fruta, que você nem precisaria ficar cortando, é muito mais prático do que a bolacha recheada, cheia de coisas que não fazem bem. Isso eu vi na prática, porque assim, eu não comia muita fruta. Até hoje eu não como muita fruta. Eu como por obrigação, vai. Porque você tem um entendimento de que é necessário. Aí os meus filhos, até casarem, eles também não comiam muita fruta. E tudo bem, porque eu também não comia, então eu não cobrava isso deles. Não é um hábito da casa. E também, né? há uns tempos atrás, né, hoje eu tenho um filho já de 48 anos e tal, era diferente, né? A educação não tinha preocupação com a saúde, mas não era desta forma como é hoje, não né? tinha Então hoje conhecimento, a exigência hoje é bem diferente. Hoje com os filhos deles eles fazem diferente. Mas até então, só depois de casar com a esposa, tal, eles começaram a adquirir novos hábitos. Então assim, às vezes é o tempo também. Foi a falta de conhecimento, não. Naquela época, na minha casa, era arroz, feijão, tinha salada todo dia. Mas a fruta, eu não lembro, não sei se era porque era cara, não sei. E a gente não adquire hábito. Então esse hábito, esse ensinar para a criança o que é saudável é importante. Sim. Porque eu aprendi desse jeito, não quer dizer que era o certo, mas foi o que eu ensinei, é o que você falou. Aí depois a gente vai vendo que é diferente. A vivência, né? Com os netos eu já faço diferente, mas Que hoje em dia a gente tem uma quantidade de ultraprocessados, né? Que não existia antigamente. Então, mesmo que não tivesse fruta, era uma alimentação muito mais saudável. Né? Hoje em dia a gente tem que se precaver muito mais, porque tem muito excesso aí de alimentos não saudáveis que são muito atrativos, principalmente para crianças. Como a gente sempre fala, né? Que tem que ter equilíbrio para tudo. E não porque pode comer tudo, mas pouco. Se a gente pensar em financeiro, se a gente for pensar financeiramente, hoje em dia, você ir num restaurante fast food é muito mais barato do que você ir num restaurante bom, pedir um prato de comida variado, ali com todas as cadeias alimentares ali. Você sabe que você vai gastar muito mais. Então é muito mais prático no mundo que a gente vive hoje, que é um mundo dinâmico, um mundo onde a gente está sempre correndo atrás do tempo, mais rápido, e financeiramente você tem aí sanduíche por R$20. Financeiramente seria muito melhor você fazer em casa. Você não precisa ir novo. É uma coisa assim que eu falo até com os meus filhos, os maiores. No caso, quem já está trabalhando, de levar a sua marmita, de você fazer tua alimentação equilibrada. Então você vai fazer em casa com uma certa antecedência, leva e esquenta. É sempre isso do modelo, você evitar. A gente tem, no nosso caso de professores de educação infantil, a escola fornece o lanche, ou a escola fornece a merenda, ou tem uma alimentação, e que
graças a Deus, a grande maioria das escolas tem nutricionistas, Sim. tem uma alimentação equilibrada, tem uma alimentação até respeitosa, porque tem crianças que têm alergia, ou crianças que são vegetarianas, ou crianças que são veganas. Então a gente tenta incluir todo mundo. Agora, o adolescente, quando passa a poder comprar na cantina da escola, ou poder sair, então é muito melhor. Eu acredito, eu lembro que eu tinha um pouco dessa discussão até em casa, né, com as crianças. Eu prefiro comprar na cantina. Então vamos fazer um combinado? Você vai levar de casa. Uma vez a cada 15 dias você vai comprar na cantina. Para comprar na cantina, eu vou te dar um X. Eu quero saber o que você comprou na cantina. Então, assim, o pai encontrar um equilíbrio e meio que ficar de olho. Uma orientação. Não dá pra você... Tem que colocar limite. Não dá pra criança, pra adolescente fazer tudo que ele quer, principalmente nessa época da adolescência, né? Que tem também uma questão de sentir mais fome, de ter um paladar para uma coisa mais básica e normalmente mais calórica, mais energética. Mas tem que ter esse limite da criança, né? E o adolescente já entender o que ele pode comer, mas não sempre, e o que ele deveria comer com mais frequência. A questão é não proibir eles de comerem esses alimentos que não são saudáveis ou que são mais calóricos, porque tudo que a gente proíbe, né, e quando a gente vai falar dos adolescentes principalmente, tudo que é proibido é mais gostoso. Sim, dá mais vontade. Então eu vejo muito isso nos adultos. Hoje em dia que eu tenho a minha casa, o meu dinheiro, eu posso comprar minha própria comida, a pessoa vai e enche a despensa de um monte de chocolate industrializado, porque quando era criança não podia. Isso Também acontece muito. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né, porque se proibir demais, ele também vai querer comer muito mais esses alimentos. Lá na frente. Eu acredito que esses são um dos grandes traumas que a gente pega por aí, né? Que a gente vê, que acho que é a compensação. Sim. Em tudo. Quando você tenta compensar alguma coisa, eu vejo por mim, dentro da minha casa, dentro da minha família, por exemplo, na minha casa, as frustrações, elas têm muito esse peso alimentar. Isso é uma coisa, é uma herança genética, é uma herança cultural da minha casa. O ambiente, ele influencia muito na alimentação. Então, a gente vê muito isso, assim. A forma da família se alimentar influencia. Então, a gente tem, né, muito isso de sentar para comer e comer muito, comer em quantidade. Então, isso às vezes também influencia. Então, a pessoa tá se sentindo sozinha, ela vai buscar a comida como uma forma de conforto. Sim. Porque ela sabe que quando ela tá em companhia com pessoas que ela gosta, ela tá sempre comendo. Então isso também acontece bastante. Porque antigamente a reunião sempre era na cozinha. Na minha casa era assim, era a cozinha e o café, mesa, né? Café com leite à tarde, com pão e manteiga, eu sentava com a minha avó, fazia. Então eu trago esse hábito até hoje, até com meus netos. Mas assim, hoje a gente tem um limite e as próprias crianças, como elas são educadas, elas sozinhas sabem o que pode comer ou não, ou naquele momento, sabe que tá na casa da avó? Come alguma coisa diferente. Até hoje eu tenho na minha casa um armário, que é o que tem bolacha, que é o que tem as coisas, entendeu? Mas eles não ficam mais comendo toda hora. Porque eles já aprenderam o que posso um pacotinho? Pode. É o que você falou, não proibir. Então, em vez de pegar um pacote grande, vai ter um pacotinho menor da bolacha ou da pipoca, sei eu, o que tiver. E além da bolacha e da pipoca, também ter as frutas, os vegetais disponíveis. Né? Acho que é isso a questão, assim, tentar equilibrar. Ter os dois. Não, eu tenho os dois, mas eles vão sempre no doce, na minha casa. Porque a criança tem um paladar mais adocicado. E o doce chama mais atenção mesmo, uma embalagem toda Mas também brilhante. não tenho mais muito como era antes. A gente tem uma consciência diferente. Mas eu acho que isso faz bem. Eles falam, aqui eu posso pegar. Sim, e a gente se relaciona de uma forma afetiva com a comida, né? Então, isso não é um problema. O problema é isso, é só ter a comida, o extremo, né? Ou ficar falando, come pra você ficar bem, come pra você ficar feliz, come pra você ficar aproveitar. Forte, né? Aquela coisa que a gente fala, porque come, senão você vai ficar fraquinho. Ou, se você não comer o prato todo, você não vai ganhar a sobremesa. E a gente sabe que as crianças, elas têm uma forma inata mesmo de perceber quando elas estão com fome e quando elas estão satisfeitas. Então, às vezes, de ficar limitando muito, né, ou ficar obrigando muito a comer, isso também não é muito legal. Não, gera desconforto. A gente entende, assim, que hoje em dia tem uma questão da rotina, né, às vezes é a hora do almoço, mas quanto mais a gente consegue respeitar a própria sensação da criança de fome e saciedade, mais saudável isso é pra ela de entender isso sozinha quando ela for mais velha. E eu queria te fazer uma pergunta. Enquanto
professores, tá? Se a criança ou adolescente, se a gente consegue enxergar sinais de que pode ter em algum distúrbio alimentar. Nos pequenininhos eu acredito que não, mas nos maiores sim. Dos pequenininhos o que eu já vi, que talvez me acendeu aí uma lanterna, às vezes a criança estava com mais ansiedade ou mais comendo de uma forma assim, mais desmedida, acelerada, mais compulsiva, mais rápida, né? E aí eu falo assim, opa, alguma coisa está acontecendo. Às vezes a criança colocava um pedaço de pão na boca, nem engoliu, ainda estava... Já pega outro. Colocou o pouco assim, já estava com uma mão assim, outra mão assim... Assim, e mal conseguia falar, calma, respira, você vai repetir quando você engolir. Eu costumo dizer, né, assim, deixa eu ver, a boquinha tá vazia. Contas mastigadas também é legal. Tá vazia, sente se cabe na barriga, não precisa, o pão não vai fugir, não precisa segurar correndo, então a gente vai alertando isso, mas... Foi onde disse, gente, ela não comia dessa forma, de repente está comendo muito. Alguma e aí coisa você dá um toque e chama atenção. Alguma coisa estranha. Alguma coisa está acontecendo. Meu marido viajou a trabalho, está muitos dias fora de casa, ela está com muita saudade. Então pode ser que aí está compensando na comida. Ou o casal está brigando, ou não sei o quê. Aí está compensando na comida. Então tem alguns fatores que acendem um alerta. Mas, por exemplo, nos maiores, no caso de realmente um caso de bulimia ou de anorexia, tem alguma coisa que pode acender a luz tanto da mãe, do pai, do adulto para ele perceber que algo está diferente? Eu acho que a primeira coisa é essa questão da insatisfação corporal. Então a criança acaba mostrando menos o corpo, às vezes evita de fazer coisas que expõem mais o corpo. Então assim, sei lá, vai pra praia totalmente vestido. Aí não tira de jeito nenhum. Não tá calor, a criança tá sempre de casaco. Então isso já é uma coisa pra ficar pouco mais atenta. Às vezes até comentários mesmo, eu sou feia, eu sou gorda, né? Também, às vezes, essa depreciação do próprio corpo. Então, às vezes se fala, né? Eu não quero ir, porque eu não me sinto bem com o meu corpo, né? A pessoa fala, eu tô gorda, né? Então faz muitos comentários depreciando o próprio corpo, isso também é importante. E as vergonhas, né? Não quer mais usar a menina, ou o menino não quer mais usar a saia, o short, a camiseta mais regatinha, um pouco mais assim. Que expõe, né? É difícil, E assim, a gente tem que entender que tem um pouco que é normal, que é comum, sempre isso vai ser realmente patológico, mas é quando isso acontece com muita frequência. Então, às vezes a criança nunca quer comer, sempre tá evitando de comer, ou come muito pouco, né, coloca muito pouco no prato. Ou ao contrário, né, de comer muito e comer muito rápido, né, de uma forma quase até às vezes exagerada. E para quem está nos assistindo, que acho que não é todo mundo que sabe, qual é a diferença bulimia e anorexia? Assim, esses são os transtornos alimentares mais famosos, né? Mas hoje em dia já tem vários transtornos e até existe um que é um transtorno alimentar não especificado. Então a gente vai ter uma série de fatores que são um diagnóstico, né? Mas assim, pensando na anorexia e na bulimia, a principal diferença é de que na anorexia tem uma preocupação muito grande com a imagem corporal, que faz com que a pessoa não coma ou coma uma quantidade muito pouca de comida. E na bulimia, a pessoa pode estar comendo normal, mas ela tem esses episódios purgativos, que a gente chama, né? Então é muito comum falar de vomitar, mas não só isso, né? Hoje em dia a gente já sabe que um exercício é muito excessivo. Então fazer muito exercício e exercícios muito intensos, os laxantes, né, que a gente sabe que infelizmente causam, assim, quando são excessivos, causam vários problemas. Laxantes, ou até hoje em dia a gente já tem mais essa questão dos remédios para emagrecer. Então a gente vê essa pessoa que tá cada vez trocando, né, de remédio para emagrecer. Eu só posso comer isso aqui se depois eu tomar um remédio. Então todos esses comportamentos que é como se minimizasse as calorias que foram ingeridas pela comida. Certo. E aí que a gente tem que ficar muito atenta, né, enquanto pais ou educadores, porque nem sempre você acha que ela tá comendo, então você viu que tá comendo e você não sabe. Não sabe o que ela pode estar fazendo. Ela vai fazer, ela se sentiu culpada com a comida, ou culpado com a comida, e aí, posso ir ao banheiro? E aí vai querer fazer força para pôr para fora.
E a gente tem que estar sempre atento. Eu acho que a observação é a palavra-chave aqui nesse aspecto. Você observar o que o seu filho está fazendo, observar o que ele está comendo, observar as reações, observar o corpo do seu filho. Os gatilhos que ele tem, né? Exatamente. E até nas conversas que você tem com ele. Como que você vai elevar a autoestima dele? Como que você vai fazê-lo se respeitar, se valorizar, se amar. E né? evitar ficar fazendo elogios só da aparência. Então, não ficar focando tanto em como o seu corpo parece, e sim o que o seu corpo pode fazer. Então, em vez de ficar sempre elogiando, ai, você tá bonita, você tá magra, você tá, sei lá, esbelta, falar, ai, como você é inteligente, como você é corajosa. Também focar naquilo que a criança pode fazer, né? Então, eu vejo Sem muito dúvida. isso assim, meu filho está com excesso de peso. Então começa, não, porque você tem que fazer isso aqui pra emagrecer, não, porque você tá gordo, e pensar assim, por que você não faz um esporte que você gosta? Né? Não, você tem que ir na academia para emagrecer, né? Vamos achar alguma coisa que você goste de fazer. E ser parceiro, às vezes. De repente, assim, não é uma coisa que você goste muito, mas de repente, vamos fazer uma caminhada? Vamos andar de bicicleta no final de semana? É o que a gente falou, né? Os pais são modelos, então eles fazerem as coisas juntos também é muito importante. Isso tanto de exercício quanto da alimentação. Então a gente sabe que é muito saudável comer toda a família junta. Muito bom. Doutora Vivi, muito obrigada. Aliás, ela falou que ela não se considera uma doutora, mas pra gente aqui foi muito bacana ter essa conversa. Eu acho que vai ajudar algumas pessoas. A gente, se você quiser deixar seu contato, se você quiser contar um pouquinho de onde as pessoas podem te encontrar. Tem o meu Instagram, @VivianeHoser-Nutri. Lá eu falo bastante, assim, sobre essa área da nutrição, que é a nutrição comportamental, né? Que a gente não fala só do que a gente come, mas como a gente come, como a gente se relaciona com a comida. Acho que é o principal, né? Então podem me seguir lá. E aí lá no meu Instagram mesmo tem um link que dá pra entrar em contato pelo WhatsApp, e ver meu site, etc. Perfeito. E até as dúvidas, né, que surgirem após esse episódio, o pessoal pode colocar as dúvidas no WhatsApp do Café com as Profas, no nosso Instagram, no seu Instagram, mandar pra gente comentários Com e certeza. a gente repassa também. Legal, gente. Muito obrigada pelo convite, adorei. Que bom, nós também. que agradecemos. Para nós foi um prazer. Não esqueçam, sigam a gente, ativa o sininho aqui. Qualquer dúvida, pode mandar pra gente, manda mensagem, a gente adora receber. E isso nos traz sempre um motivo para conversar com vocês. E tem aqui o nosso QR Code Com dos certeza. nossos apoiadores também. Com certeza. Eu sou a Rose. Eu sou a Lu. Eu sou a Vivi. Eu sou a Sil. Café com as Profas.